Olá pessoal, tudo bem? Nosso vídeo de hoje vai tratar de um tema atual e bastante importante, tá? No dia de ontem o STF promulgou o tema número 932, né? É um tema de repercussão geral, de efeito vinculante, então, portanto, né? Que trata da responsabilidade objetiva do empregador em caso de acidente de trabalho. Quem milita na Justiça do Trabalho, quem tem algum processo ou quem acompanha realmente o direito do trabalho, sabe que já há algum tempo, há alguns anos, o TST e as cortes inferiores da Justiça do Trabalho, elas têm esse entendimento de que o empregador ele é responsável de forma objetiva pelo pagamento de indenização em caso de acidente de trabalho, quando esse empregador, quando a atividade dele é preponderantemente de risco. Então, em tese, não é um assunto tão novo. O que é que mudou? A partir de agora, considerando que esse tema ele tem esse efeito vinculante por ser em caráter de repercussão geral, todo e qualquer tribunal, todo e qualquer magistrado do Brasil, tanto na Justiça do Trabalho quanto eventualmente em outra seara, como a civil, por exemplo, ele obrigatoriamente vai ter que observar esse posicionamento. Então, independente do que seja discutido nessa ação, o magistrado vai conceder essa indenização, seja material, seja moral, em caso de acidente do trabalho, quando a atividade preponderante dessa atividade, dessa empresa ou desse empregador, que ele pode ser pessoa física, tiver um risco elevado. Aí você pergunta, Sidney, qual o tipo de risco elevado? São aquelas atividades que naturalmente expõem o trabalhador a um risco. Vou dar alguns exemplos. O vigilante armado, não precisa acontecer algo específico para você presumir que a atividade é de risco. Já que ele tem uma arma, ele provavelmente faz a segurança de algum bem patrimonial ou uma pessoa que tem uma importância diferenciada. O eletricitário, ele constantemente trabalha com eletricidade em alta corrente, então é presumível que ele está mais suscetível a um acidente de trabalho, a algum tipo de dano à sua integridade física e psicológica. Pessoas que trabalham com substâncias químicas controladas, com agentes biológicos controlados, aquelas pessoas que trabalham com energia radioativa também, eventualmente acontecendo um acidente do trabalho, a indenização vai ser paga pelo empregador desse trabalhador de forma objetiva. Como assim? Não vai se apurar nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de responsabilidade desse empregador em relação à análise de culpa ou de dolo. Então, o juiz responsável pelo caso, ele vai só analisar essa atividade é de risco, ocorreu um acidente de trabalho, então automaticamente será concedida a indenização. Vocês têm que obrigatoriamente só observar dois pontos principais. Se a atividade é de risco, e aí você analisa se esse enquadramento de risco ele está baseado em lei, como no caso dos eletricitários, por exemplo, ou então através do CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Toda empresa, quando ela vai indicar uma determinada atividade, ela se enquadra nesse rol, que é taxativo, do CBO, que indica lá, através de numerações, 1, 2, 3, qual é o nível de risco daquela atividade. Então, quanto maior o nível classificado no CBO, maior vai ser o enquadramento desse empregador como uma atividade de risco. E aí ele entra, em caso de acidente de trabalho, automaticamente nesse dever de indenizar. Um ponto bastante importante que tem que ser observado também, tá? A Lei 8.203 de 91, que é a que regulamenta a Previdência Social, ela estabelece que a doença ocupacional, ou a doença do trabalho, ela é equiparável ao acidente de trabalho. Então, mesmo que no julgamento desse tema repetitivo lá no STF não tenha sido exposto taxativamente isso, a legislação específica atribui essa equiparação entre a doença ocupacional, que é aquela doença ocasionada pelo trabalho, a um acidente de trabalho. Então, vou dar um exemplo. O trabalhador que trabalhava com amianto, ele adquiriu uma doença respiratória grave em razão daqueles anos de trabalho
em exposição ao amianto. E ele vai sim ter direito a uma indenização objetiva. Não vai se apurar se o empregador cometeu algum tipo de responsabilidade por dolo, não vai se aferir se faltou a entrega de algum equipamento de proteção, não. E essa indenização vai ser garantida automaticamente. É bom salientar também que o artigo 21 da mesma lei, ele estabelece algumas causas de acidente que são equiparadas ao acidente típico de trabalho. Aí, por exemplo, você tem o caso fortuito e o força maior. Quando acontece isso no ambiente de trabalho, esse acidente vai ser equiparado também a um acidente de trabalho típico. Então, vocês dão uma olhadinha lá também no artigo 21 da Lei 8.213 de 91, que vocês vão verificar todas as hipóteses, tá? Dos acidentes que podem acontecer dentro do ambiente de trabalho ou pela persecução da atividade de trabalho em si, como por exemplo, quando um empregado, ele, mesmo não tendo uma ordem específica, ele realiza alguma atividade em favor da empresa, ou seja, para ou aumentar o lucro ou diminuir o prejuízo. Mesmo não havendo uma ordem, se acontecer um acidente, vai ser equiparado a um acidente de trabalho típico, que ele vai ter essa indenização objetiva, porque existe a ideia de que o empregador teve algum tipo de vantagem por conta desse trabalho, mesmo sendo espontâneo por conta do empregado. Então você tem que observar esses dois pontos, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem bastante atentos, porque mesmo sendo, como eu disse, sendo um tema já tratado anteriormente, principalmente na Justiça do Trabalho, agora com esse efeito vinculante, todos os magistrados vão ter que observar. Então, se porventura você é advogado, tem uma causa em que o magistrado não observou esse posicionamento e provavelmente buscou aferir a existência de culpa ou de dolo, você pode apresentar a tese, né, ventilada nesse tema 932 do STF. Tranquilo? Um abraço, pessoal. Até a próxima.